Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. O item que nós estamos trabalhando, que nós estamos estudando, é Esquecendo o Passado, ou Esquecimento do Passado. Questões hoje 396, 397, 398 e 398A. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder comentar, se você puder curtir, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com o vídeo, então o curtir, o compartilhar, o dar o joinha, o comentar, não é para aumentar os ganhos do canal, é para divulgação da doutrina espírita. O YouTube e o Facebook, quanto mais comentários, mais curtidas tem, mais divulga como recomendado, como sugerido para outras pessoas e de repente pode chegar, né, às mãos de quem está precisando dessa informação, portanto você ajuda na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá. Questão 396. Algumas pessoas acreditam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrando como a imagem fugidia de um sonho que em vão procuram entender. Essa ideia é apenas uma ilusão? Aquelas pessoas que acham que sabem sobre o passado porque tem uma ideia meio fugidia, que é uma ideia que de vez em quando vem, uma impressão, alguma coisa assim. Isso é uma ilusão? Resposta: às vezes é real, porém, muitas vezes também é uma ilusão, contra a qual é preciso precaver-se, pois isso pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada, ou de uma imaginação muito fértil, se usa hoje em dia mais do que superexcitada. Olha, saber do passado não tem uma utilidade grande nesse momento em que nós nos encontramos. Qual é o momento? O momento é de um planeta de provas e expiações. Saber as nossas tendências é importantíssimo para coibi-las, para contê-las, para combatê-las. Isso é importante. E isso dá para a gente perceber. Pelas tendências, dá para se ter uma ideia de como foi a nossa encarnação. Porém, no entanto, contudo, todavia, pode ter havido uma grande mudança das encarnações que nós estamos espiando nessa vida, do momento que nós cometemos o equívoco para hoje. Nós não podemos esquecer que as vidas não são necessariamente encadeadas, ou seja, nessa encarnação eu estou vivenciando, reparando, espiando ou sendo colocado à prova de equívocos que eu cometi na encarnação imediatamente anterior. Eu posso ter feito no meu planejamento encarnatório um apanhado de uma encarnação no ano, um exemplo tolo, sei lá, bobo, da minha encarnação no ano 1000, da minha encarnação no ano 1500 e da minha encarnação no ano 1700, por exemplo. E aí, como eu vi que eram erros recorrentes nessas encarnações, então fiz um planejamento encarnatório que me coloca nessa situação para que eu repare esses equívocos que eu cometi, para que eu me arrependa efetivamente deles, ou para que eu expie pelo amor ou pela dor, ou para que eu seja colocado à prova para ver se não cometo outra vez, pela minha evolução adquirida depois dessas encarnações, ou entre essas encarnações. Então, eu não estou vinculado necessariamente à minha última encarnação. Depende se eu estou numa encarnação alternativa, se eu estou numa encarnação preparatória, se eu estou numa encarnação chave. Numa encarnação chave, eu tenho uma ou outra expiação muito branda e a maioria são provas, ou provas e provações, e que se eu passar, dou um grande passo para frente. Nas encarnações preparatórias, eu estou ali com uma quantidade de expiações e provas mais equilibradas. E, via de regra, eu não posso sair dessa encarnação devendo mais do que eu entrei. Então, tem algumas características. Na encarnação alternativa, eu posso estar a passeio ou eu posso estar em expurgo, né, com sofrimentos muito grandes. Então, depende muito da situação. Então, essa coisa de eu tenho uma impressão do que eu fui no passado, a gente tem que ficar um pouco atento com relação a isso. Não é prioridade nossa e pode ser ilusão, pode ser imaginação superexcitada ou imaginação muito fértil. 397. Nas existências corporais de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Resposta: sim. À medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para os que habitam mundos de uma ordem superior. Então, muito provavelmente, quando a Terra passar de provas e expiações, que é o que nós estamos hoje, para a regeneração, nós
Claro, logo no começo não, né? Porque tem todo um trajeto, tem toda uma evolução. Então, recém-chegado em regeneração, bem avançado em regeneração e quase um mundo feliz. Tem todo esse espaço para ser percorrido. E quanto mais houver evolução do corpo físico, né, o corpo físico se transformando, sendo menos entrave, sendo menos denso, sendo menos complicado, mais a gente se lembra de encarnações anteriores. Mozart, numa manifestação que ele participou, que ele deu para Kardec, que está na Revista Espírita de Kardec de 1868, ele mora em Júpiter, ou numa lua que orbita Júpiter, que tem as características da Terra, que é um mundo não é perfeito ainda, um mundo feliz, muito acima da Terra. E aí ele veio e trouxe informações importantíssimas para nós, extremamente importantes para nós, contida na Revista Espírita de 1868, que dá para a gente ver, entre outras coisas, que a infância lá se dá em torno de 6 meses. Que a infância para nós aqui ela é muito longa, porque precisa de uma adaptação muito grande ao corpo físico extremamente denso, e precisamos de um espaço em que o cérebro não tenha nenhuma reminiscência do passado, para que a gente possa criar um livro novo, vamos dizer assim, da vida daquela pessoa, nós pais, na vida daquela pessoa, para que quando ela chegue na adolescência e vá tomar o corpo, a conta do corpo, conta da sua vida, encontre um monte de novos conceitos, um monte de novos dogmas, um monte de novas crenças, um monte de novos valores e se torne uma pessoa melhor. Foi assim que a humanidade evoluiu, tendo a infância dessa forma. No mundo feliz, são 6 meses, equivalente a 6 meses nossos, para adaptação à matéria sutil que tem lá, que é parecida com o nosso perispírito. É só isso. Então, as lembranças do passado lá são praticamente inalteradas. Eu me lembro de absolutamente tudo. Estou encarnado com o objetivo de fazer os trabalhos de engrandecimento do planeta, engrandecimento da obra divina como co-criador do Cristo. Olha, perdão, co-criador de Deus, né, preposto do Cristo. Olha que coisa interessante, né? A gente sempre tem como evoluir mais, como crescer mais, porque depois do mundo feliz tem o mundo divino, né? Tem os mundos divinos. Então, só para a gente entender, quanto mais depurado o corpo, menos entraves à memória e menos necessidade do esquecimento do passado, porque no mundo de provas e expiações como o nosso, se nasce como seu filho, como sua filha, alguém que fez um mal gigantesco para você e para sua família, e que tem um ódio terrível, a chance de jogar no chão é muito grande, né? Sem lembrança do passado, isso já acontece com infelizmente, uma certa frequência, né, de assassinatos de filhos que matam pais, pais que matam filhos. Você imagina se tivesse a lembrança do passado, né? Então, mais evoluído, aí pode lembrar um pouco mais, que não teremos tantos riscos assim. 398. Pelo fato de as tendências instintivas do homem serem uma reminiscência de seu passado, segue-se que através do estudo dessas tendências ele pode conhecer os erros que cometeu? Sem dúvida, mas até certo ponto é preciso levar em conta o aprimoramento que se possa ter operado no espírito e as resoluções que tomou na erraticidade, período entre uma encarnação e outra. A existência atual pode ser muito melhor que a anterior. Então, isso aqui a gente já falou. Pelas tendências e vontades e desejos que eu tenho, dá para perceber claramente algumas aptidões que eu tenho para bobagem, para coisas ruins que eu fiz em outras encarnações. Também as tendências boas, as habilidades que a gente erradamente a gente chama de dom. Dom seria presente, né? E aí Deus é injusto, porque dá um presente para um e um presente para outro que não facilita a vida, né? Então, vamos analisar como habilidades necessárias para essa encarnação. É isso que a gente tem. Então, nós temos as nossas tendências ruins, que nós precisamos coibir, elas aparecem para que os pais já cortem-nas ou coíbam-nas o máximo possível. E, no caso das habilidades, elas aparecem também desde a infância para que os pais potencializem, né, deem condições para que aquilo se desenvolva. Ou seja,
Nós, na atual circunstância de planeta de provas e expiações, dependemos e muito de um bom trabalho dos nossos pais. Às vezes, esses pais fazem um bom trabalho. Claro que a gente sempre faz aquilo o melhor possível naquele momento em que estamos fazendo e que achamos certo naquele momento. Mas muitos nem isso fazem. E aí atrapalham e dificultam muito a encarnação. Não quer dizer que depois que a gente assume o nosso corpo, que a gente começa as lutas diárias, começa a luta pela vida, que a gente vai simplesmente continuar ainda naquele chororô, naquele choramingo de que meu pai e minha mãe não foram bons para mim, meu pai e minha mãe não coibiram minhas tendências, ou tolheram o meu livre-arbítrio, ou criaram traumas, que seja. Busca ajuda, se vira, resolve e para de culpar os outros, porque a gente não tem o direito de culpar ninguém por aquilo que a gente tá fazendo, nem mesmo os nossos pais. Aliás, nem deveríamos culpar os nossos pais pelos nossos fracassos ou pelas nossas dificuldades. O erro que eles cometeram em não nos ajudarem a estarmos prontos para enfrentar a vida estava previsto no nosso planejamento encarnatório e é algo que eles vão ter que responder com a lei divina e natural. Da nossa parte, cabe-nos melhorar-nos e parar de jogar desculpas neles, né? A gente é muito permissivo nessa situação, né? A gente se permite, não, eu tive uma infância difícil, e aí a gente justifica. Eu tive uma semana difícil, e a gente justifica. Eu tive um dia difícil, e a gente justifica. É complicado. 398A, na 398, pelo fato das tendências instintivas no homem serem uma reminiscência do seu passado, segue-se que através de estudos dessas tendências ele pode conhecer os erros que cometeu, essa é 398. A 398A, essa encarnação pode ser pior, ou seja, o homem pode numa existência cometer erros que não cometeu na existência anterior? Resposta: depende de seu orientamento. Se ele não souber resistir às provações, pode ser arrastado a novos erros, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, esses erros acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado para trás. Pois o espírito pode avançar ou estagnar, mas não retroceder, não evoluir, não voltar para trás. Olha, aqui cabe uma explicação bastante rápida nesse sentido. Erros novos, nós não vamos cometer. A gente sempre vai cometer os mesmos erros. A gente vem cometendo sempre os mesmos erros, encarnação após encarnação. Porque a gente é assim, desse jeito que você se conhece, ou deveria se conhecer, você é assim, eu sou assim, nós somos assim. A gente vem cometendo os mesmos erros. Acontece que, com a evolução, a gente descobre que certos comportamentos e certas coisas que nós fazemos é errado. E aí a gente para de fazer. Mas a gente sempre errou. A gente só para de fazer. Então não são erros novos. É muito difícil aparecer um erro novo que eu ainda não tenha cometido. Eu venho cometendo, eu descubro que aquilo é errado e paro de fazer. Ou aí eu continuo fazendo, mas sabendo que é errado. Né? Porque a gente tem aproximadamente 65 mil encarnações. Só em planeta, desde que o planeta é provas e expiações. Então é muita coisa. Então a gente já vem cometendo esses erros. E aí, quando a gente descobre que a gente cometia aquele erro, que a gente não sabia que era errado, a gente se arrepende e vai para frente. E isso é evoluir sempre. Recalcitrar no erro, repetir o erro, achando que tem razão, ou pondo a culpa em outras pessoas, ou responsabilizando outras pessoas pelaquela situação que eu me encontro, ou pelo erro que eu estou cometendo, é o grande problema que atrasa a evolução do ser humano. É isso que atrasa a evolução do ser humano. Então, para trás eu nunca volto, porque eu continuo, eu já cometi aqueles erros, só não sabia que era errado. Então eu nunca volto para trás. No máximo eu estaciono e mantenho a evolução que eu estava na encarnação anterior nessa. Isso é o máximo que acontece. Mas, pelo menos um pouquinho, é muito difícil quem não evolua pelo menos um pouquinho. São raros os casos daqueles que estacionam mesmo, que saem de uma encarnação sem ter evoluído absolutamente nada. Via de regra, a gente pelo menos um pouquinho, a gente evolui. Né? Até pelos sofrimentos que a gente passa. É isso, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.